Olá, estamos aqui hoje para apresentar o trabalho solicitado pelo professor Alexandre Sampaio da disciplina de Atenção Integral à Saúde do Adulto 2. O tema abordado por nós será Cirurgias do Trato Digestório. E o meu nome é Bárbara Valente, juntamente com meus colegas Daniela Silva, Jordan Pessi, Mailon Matheus, Pamela Almeida, Railene Gomes e Roserlane Priscila, iremos apresentar o trabalho da forma mais clara e objetiva possível para o melhor entendimento. Primeiramente, nós devemos saber o conceito das cirurgias do trato digestório. Qual sua finalidade, em que órgãos ocorrerão, quais as principais cirurgias do trato digestório. Bom, as cirurgias do trato digestório consistem no tratamento das doenças do aparelho digestivo, que inclui todos os órgãos que participam do processo de digestão dos alimentos, incluindo-se, portanto, o esôfago, estômago, fígado, pâncreas, baço, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Ou seja, a principal finalidade dessas cirurgias do trato digestório será o tratamento das patologias que afetam algum órgão do sistema digestivo, como, por exemplo, o câncer. Digamos que ele afete o estômago. Irá ocorrer um tratamento dependendo do grau em que a doença estiver, claro. Poderá ocorrer uma cirurgia paliativa, curativa, dependendo do grau de complexidade em que a doença estiver. As principais cirurgias do trato digestório são amputação de reto, apendicectomia, colecistectomia, colectomia, duodeno-pancreatectomia, enterectomia, esofagectomia, esôfago-coloplastia, esplenectomia, fistulectomia, gastrectomia, hemorroidectomia, hepatectomia e pancreatectomia. Porém, neste trabalho iremos abordar somente a colecistectomia e a apendicectomia. Mais para frente, meus colegas irão falar com mais riqueza de detalhes sobre essas duas cirurgias, em que órgãos elas irão ocorrer, quais infecções que acontecem para que desencadeiem nessas duas cirurgias. E iremos falar também sobre os cuidados de enfermagem no pré, intra e pós-operatório dessas cirurgias. Seguindo com a apresentação do nosso trabalho, o meu colega irá falar sobre a colecistectomia. Olá, professor. Meu nome é Jordan e eu darei continuidade ao tema de colecistectomia. Colecistectomia é um procedimento cirúrgico que se enquadra também dentro das várias cirurgias do trato digestório. E a colecistectomia, basicamente, é um tipo de operação de cirurgia utilizada para a retirada, a remoção da vesícula biliar. É um procedimento realizado frequentemente e ele apresenta uma baixa mortalidade. Bom, quando que a gente utiliza esse tipo de cirurgia? A vesícula biliar, a gente precisa entender um pouco, né, como funciona. A vesícula biliar é o órgão em forma de saco, que está localizado na parte inferior do fígado. E acontece que ela tem como principal função o armazenamento da bile e depois descarrega essa bile no duodeno durante a digestão. Então acontece que por causas como, por exemplo, o colesterol, que é o comum, eles acabam se cristalizando e formando pedras na vesícula biliar. Ou em outros casos, às vezes é por pigmento, que no caso da bilirrubina. Mas tudo isso acaba se cristalizando de forma sólida e acaba ocasionando pedras, que a gente chama comumente de pedras na vesícula, né? Ou litíase biliar. Então, essas pedras acabam obstruindo esses ductos, esses canais que conectam a vesícula biliar até o duodeno. E essa obstrução é o que vai ocasionar, então, muitos sintomas no paciente acometido. No caso, um dos sintomas mais frequentes são a dor intermitente do lado superior direito do abdômen. Inclusive, essa dor pode até se irradiar até a parte direito das costas desse paciente. Pode também apresentar náuseas, pode apresentar vômitos, uma série de sintomas. Então, a partir daí é preciso
realizar um diagnóstico. O diagnóstico geralmente ele é feito através de exames laboratoriais e de imagem, como por exemplo exame de urina, mas principalmente um dos exames mais utilizados é o exame de imagem, que no caso é a ultrassonografia. E aí é daí onde o médico constata, no caso quando é constatada a vesícula inflamada, ele dá um encaminhamento aí para ser feita a realização da colecistectomia. Então este paciente, a partir do diagnóstico, né, de colecistite aguda, seria necessária a intervenção de um procedimento cirúrgico. A colecistite são de dois tipos, a colecistite aguda e a colecistite crônica. A colecistite aguda é similar àquela da cólica biliar, uma dor causada por cálculos biliares, só que é mais intensa, e geralmente o pico de dor é após 15 a 60 minutos e depois logo permanece constante. E, bom, geralmente quando o médico vai examinar, apalpa, no caso, a parte do abdômen, e esse paciente ele sente uma dor insuportável. Normalmente, existe uma crise aí que diminui em 2 a 3 dias e depois logo some completamente em uma semana. Já na colecistite crônica, são acometidas as pessoas que apresentam crises recorrentes de dor. Então, o abdômen superior, acima da vesícula biliar, ela fica mais sensível ao toque. Já diferentemente da colecistite aguda, na colecistite crônica, é raramente a presença de febre nessas pessoas. A dor, inclusive, é menos intensa do que na dor da colecistite aguda e a crônica não dura por muito tempo. O primeiro procedimento cirúrgico, que é a colecistectomia convencional, um dos procedimentos mais antigos, foi realizado primeiramente nos anos 80, em 1882, por Langenbrot, e logo após, com o decorrer do tempo e avanço da tecnologia, né, foi feito então outro tipo de procedimento para esta cirurgia, o que chamamos de laparoscópica vídeo assistida. Ela foi realizada a primeira em 1887 em Lyon, na França, por Moret. E a partir dali então se deu início aí a dois tipos de colecistectomia, dois tipos de técnicas utilizadas aí para ser feita esse tipo de procedimento. Temos a convencional, que é a cirurgia também chamada de cirurgia aberta, e temos a laparoscópica. Na cirurgia laparoscópica, como acontece? Ela se realiza através da anestesia geral, onde o paciente, né, vai se encontrar de forma sedado, inconsciente, né, serão realizadas a administração de medicamentos intravenosos, sedativos, relaxante muscular, o que vai facilitar aí a tração desses órgãos, né, para o cirurgião que realizará o procedimento. Então é uma intervenção, no caso da colecistectomia laparoscópica, ela é realizada através da introdução de 3 a 4 pequenas cânulas através da parede abdominal, através de pequenos orifícios. E mediante um aparelho chamado de laparoscópico, que possui uma câmera de vídeo, o cirurgião então ele pode acompanhar através de um monitor dentro da sala de cirurgia, com muito mais facilidade, né? E dessa forma ele observa toda a visualização aí, tem visualização aí da parte interior da parede abdominal, da parte interior no caso. Então, através desses pequenos instrumentos cirúrgicos que foram penetrados, é possível então fazer a separação da vesícula dos outros órgãos. Todo o procedimento cirúrgico, inclusive a partir daqueles orifícios, será retirado a vesícula biliar afetada. Já na colecistectomia convencional, ou também chamada de colecistectomia aberta, a operação da vesícula, no caso, é um procedimento mais antigo. Nesta cirurgia já é necessário fazer uma incisão no abdômen, como a maioria das cirurgias. A partir dali, então, o cirurgião tem acesso aí à visualização do interior da cavidade abdominal, e dessa forma é retirado a vesícula biliar. Porém, podem ocorrer alguns riscos e complicações durante a cirurgia, né? E frequentemente são lesões das vias biliares ou do duodeno, pode originar fístulas biliares, hemorragia, infecção. Geralmente o procedimento ele dura em torno de 45 a 60 minutos, ou seja, em torno de 1 hora, mas em alguns casos pode ser que este tempo se prolongue quando
se o médico encontra alguma alteração, alguma intercorrência durante o procedimento. Então, mas geralmente este procedimento dura em torno de 1 hora e é uma cirurgia muito rápida. Agora, de acordo com a classificação cirúrgica, quanto à urgência cirúrgica que engloba, ela pode ser eletiva, mas lembrando que ela também pode passar de uma cirurgia programada. No caso, a programada seria em pacientes que podem aí ter a cirurgia postergada aí por 6 semanas ou até mais, para que a crise melhore, se caso necessário. Às vezes tem casos que as pessoas têm algum distúrbio que aumenta o risco de cirurgia, como algum distúrbio cardíaco, pulmonar ou renal, então a cirurgia acaba sendo adiada até que o tratamento apropriado seja capaz de poder controlar o distúrbio e melhorar o máximo possível. Mas esta cirurgia também pode se tornar uma cirurgia de urgência, né? Lembrando que o paciente portador aí de colicistite aguda, colilitíase, tem um risco acumulativo ao longo do tempo e isso acaba apresentando complicações, até um quadro agudo que requer o tratamento operatório de urgência. Então, quando, no caso, os cálculos são pequenos, o risco principal é a ocorrência aí de vários fatores, no caso pode ser coledocolitíase, quando há pedras em um dos ductos específicos aí biliar, pode ocasionar também com langite aguda e pancreatite aguda, onde acaba cometendo já outros órgãos adjacentes, como o pâncreas, que são doenças potencialmente fatais. Mas já nos cálculos maiores, o risco principal é o desenvolvimento de colicistite aguda. Então vale também dizer que qualquer procedimento realizado em caráter de urgência, ele sempre vai ter maiores riscos de complicações no paciente. Porque ainda mais que pode ser que uma cirurgia que deveria ser feita por técnica laparoscópica acabe se convertendo aí para uma cirurgia aberta, né, em casos que desse paciente ter uma maior chance de complicação, o que pode ocasionar aí um risco de infecção, uma lesão, até uma fístula biliar, pode ocasionar até hemorragia, a necessidade de associação aí talvez de outros procedimentos, né, uma exploração de vias biliares para ver se existem alguns outros problemas que possa ter afetado alguns outros órgãos. E já por outro lado, o procedimento, no caso cirúrgico eletivo, onde o paciente pode programar a cirurgia, tem suas vantagens, né? Além de permitir que o paciente se programe de forma adequada, ela tem como menos chances de complicações de ocorrer. Eventualmente, também o tempo de internação vai ser menor, diferente da cirurgia de urgência. E no caso da cirurgia eletiva, o tempo de recuperação também pós-operatória é muito mais rápida. E inclusive o paciente pode até chegar a trabalhar em cerca de 1 semana, dependendo do tipo de labor que ele tiver. Enquanto a finalidade da cirurgia, ela se enquadra aí na cirurgia do tipo curativa, já que é uma correção de alterações orgânicas, neste caso, para poder curar, se cessar este problema, é necessário retirar um órgão, que no caso seria a vesícula biliar. Bom, agora com relação a seu porte cirúrgico ou risco cardiológico, ela é classificada aí em cirurgia de pequeno porte, no caso com pequena probabilidade de pedra sanguínea ou de líquido, mas lembrando que em alguns casos, né, o paciente pode ter uma cirurgia aí de forma repentina e de forma grave, e já existem alguns casos que pode até ser infectada, então acaba que pode ocorrer aí a probabilidade de o risco de sanguíneo ser muito alto, neste caso se enquadraria dentro de uma cirurgia de grande porte. Enquanto o tempo de duração, como foi dito antes, é cerca de 1 hora de duração, ela se enquadra no porte 1. E quanto ao potencial de contaminação da cirurgia, ela pode ser uma cirurgia potencialmente contaminada. Neste caso, são aqueles pacientes que apresentam sintomas mais leves, geralmente apresentam aí uma colicistite crônica. Já em pacientes que apresentam, neste caso, uma colicistite aguda de forma repentina,
onde o procedimento cirúrgico se faça necessário e de forma imediata, ela pode ser contaminada, já que geralmente esse tipo de paciente apresenta uma inflamação desses órgãos e, em alguns casos, até mesmo infecção deles. Então vai depender muito do tipo de colecistite que acometeu este paciente. Bom, agora irei passar para o colega, que dará continuidade ao assunto com apendicectomia. Obrigado. Bom dia, professor. Eu vou falar sobre a apendicectomia. Bom, a apendicectomia é também conhecida como a cirurgia do apendicite. Ela vai ser indicada na remoção do apêndice que sofreu algum tipo de obstrução e desencadeou inflamação e infecção. A conhecida apendicite, que é a infecção do apêndice. Esse procedimento cirúrgico ele costuma ser feito quando o paciente apresenta sinais como dores abdominais fortes e localizadas, febre e mal-estar. Nós vamos ter os tipos de apendicite: apendicite aguda, apendicite supurada e apendicite crônica. Bom, a apendicite aguda ela se apresenta quando o apêndice está inflamado, causando dor abdominal, que logo se foca na região direita da barriga, onde o órgão fica. As dores são afiadas e pioram com o tempo. O tipo agudo, ele vai ser o mais frequente. A apendicite supurada é consequência de uma inflamação. A supurada nada mais é do que o rompimento do apêndice. O órgão se rompe, liberando na cavidade abdominal seus conteúdos, ou seja, fezes e bactérias. É o pior resultado de uma apendicite, já que pode levar a infecções generalizadas e da cavidade abdominal. Apendicite crônica. A apendicite crônica é chamada de crônica quando é contínua. Quando o paciente tem um apendicite que se resolve de maneira espontânea ou através de tratamento medicamentoso, mas que retorna com frequência. Disse que ela possui uma apendicite crônica. Raramente os pacientes desenvolvem a doença. Dessa forma, já que o principal tratamento para a apendicite aguda é a remoção do órgão, o que naturalmente faz com que a ocorrência seja inviável. Bom, os tipos de apendicectomia, nós vamos ter o método aberto e o método laparoscópico. E o método aberto vai ser uma remoção, uma remoção feita através de incisão na parte inferior do abdômen do lado direito. O método laparoscópico é um procedimento que utiliza várias pequenas incisões e 3 ou mais laparoscópios, que são pequenos tubos finos com câmeras de vídeo, né, que vão estar presentes na hora da cirurgia. E vão ser capazes de visualizar o interior do abdômen na cirurgia, né, durante a operação. A posição da cirurgia vai ser decúbito dorsal. O tipo de anestesia geral. O tempo de duração da cirurgia dura entre 30 a 60 minutos. A classificação cirúrgica. Quanto à urgência cirúrgica, que engloba urgência, de acordo com a finalidade do tratamento cirúrgico curativa. Quanto ao porte cirúrgico ou risco cardiológico, grande porte. Quanto ao tempo de duração, porte 1. Quanto ao potencial de contaminação da cirurgia. A cirurgia potencialmente contaminada ou infectada, dependendo do tipo de apendicite. Bom, professor, então essa foi a minha explicação, né, sobre a apendicectomia. Agradeço a atenção.
Olá, professor, bom dia. Aqui é a aluna Railene Gomes. Vou estar explicando agora sobre os cuidados de enfermagem no pré-operatório, que nada mais é do que o preparo do paciente para a cirurgia. O período pré-operatório, ele é classificado em pré-operatório imediato e pré-operatório imediato. O imediato, ele consiste na assistência prestada ao paciente em vigilância das cirurgias eletivas e tem por objetivo principal o preparo do paciente psicologicamente e fisicamente, para então dar início ao ato cirúrgico. O período pré-operatório imediato, ele consiste na assistência pré-operatória prestada ao paciente imediatamente. Outro fator relevante é o fato que no período pré-operatório, o paciente deve ser escutado sobre os seus medos e dúvidas. Portanto, você tem que tranquilizar o paciente, você tem que, de certa forma, passar uma segurança para o paciente, porque ele já está ali, nervoso, já está com um nível de ansiedade muito alto. Então, você tem que dar ouvido a ele, para os seus medos, para as suas dúvidas, para assim que ele possa ficar mais tranquilo. Aqui vamos falar também sobre o jejum, né? O jejum é solicitado como exigência para grandes partes das cirurgias, sendo determinado pelo tipo de anestesia ou procedimento cirúrgico a ser realizado, né? Então, como podemos ver aqui, não são todas, né? O tipo de cirurgia que devem estar, o paciente estar em jejum, mas de grandes partes, sim, né? Na maior parte, sim, o paciente deve estar em jejum para muitos tipos de cirurgias. Aqui também tem que fazer um check-up da verificação dos sinais vitais, né? Devem ser checados e registrados no prontuário com o horário de verificação. Sobre a roupa, o paciente deve ser avisado sobre a retirada de roupas para que coloque uma camisola hospitalar, para que na hora da cirurgia isso venha a ser facilitado. O transporte, o paciente deve ser transportado em uma maca confortável, né, de 30 a 40 minutos antes da cirurgia, né? O paciente deve ser transportado com proteção lateral na maca e deve estar protegido com lençóis, né? E a cabeceira da maca elevada. Então, professor, esses são alguns cuidados de enfermagem no pré-operatório e é isso. Oi, eu me chamo Daniela e vou falar sobre o transoperatório. O transoperatório é a cirurgia propriamente dita, ou seja, o ato de cirurgia em si. E os cuidados de enfermagem, ele não se restringe somente à prestação de cuidados ao paciente, negativo. No procedimento cirúrgico, é necessário certas condições que só o enfermeiro deve prover. O preparo da sala de cirurgia, os materiais para anestesia e cirurgia, como a lápis, soluções, pomadas, medicamentos, devem ser colocados em um local de fácil acesso. Deve sempre testar os equipamentos, os monitores, os pontos de O2 e entre outros. Deve-se verificar sempre as condições de limpeza da sala, sempre verificando se está bem limpa, tudo bem esterilizado, e deve-se posicionar os equipamentos móveis, como suporte para soros, escadinhos, suporte para ramps, tudo no seu devido lugar, observando a segurança na sala, com o posicionamento de fios e se o chão não está molhado para não acontecer alguma eventualidade, algum acidente. A temperatura da sala deve sempre estar entre 21 e 24 graus. E deve-se ajudar a equipe cirúrgica a se paramentar devidamente, e entre outras atribuições.
Já na recepção do centro cirúrgico, os profissionais de enfermagem que atuam no centro cirúrgico são necessários a responsabilidade pela recepção do paciente da sua unidade. E é muito importante lembrar que nessa área de recepção do paciente, eles deverão estar devidamente paramentados, conforme a rotina de infecção de cada instituição. A recepção do paciente deve ser personalizada, respeitando sempre a sua individualidade. Nós, profissionais, devemos ser gentis, educados e compreensivos, buscando entender e considerar as condições do paciente, que normalmente já se encontra sob efeito de medicamentos pré-anestésicos. Já na recepção operatória, o profissional de enfermagem responsável deve sempre ver o prontuário ou a recomendação de enfermagem vinda do setor original do paciente, certificando sobre os dados do paciente e da cirurgia que ele irá realizar. O preparo do local da pele, a tricostomia, ver se os medicamentos anestésicos estão surgindo efeitos, são os efeitos esperados. Tem que verificar os sinais vitais do paciente, comunicando sempre o médico anestesista ou o enfermeiro possíveis alterações dos sinais vitais dele. Deve sempre atentar para a presença e necessidade da retirada de esmaltes, de adornos como brincos, colares, pulseiras, próteses dentárias, que normalmente já é retirada da unidade de origem com o destino ao centro cirúrgico. Mas sempre tem que se observar novamente para isso não acontecer de entrar algum material desse tipo para a sala de cirurgia. Deve-se colocar no paciente gorro e sapatilha. As roupas de cama que cobriam o local onde o paciente estava devem ser trocadas para a roupa de cama do próprio centro cirúrgico. Deve-se manter uma recepção calma e tranquila que traga segurança para o paciente que já está numa posição tão delicada. Tem que se observar sempre o paciente, o comportamento dele, verificando se ele está ansioso, se ele está melancólico, ou se está inseguro, ou se apresenta algum tipo de agressividade. Já no transporte para a sala de cirurgia, deve garantir que o cliente vá chegar na sala com segurança física e emocional. As grades da maca devem ser erguidas e o profissional deve estar sobre a cabeceira dela. Deve sempre se observar, como eu disse anteriormente, a expressão facial do paciente e ver se ele está ansioso, melancólico, apresenta agressividade. Tem que deixar ele o mais calmo possível para esse momento. Temos que ter cuidados com os acessos venosos, os drenos e as infusões. Não devemos realizar movimentos bruscos e manter o paciente protegido com lençóis devido ao frio. Deve sempre se comunicar com o paciente, garantindo um transporte tranquilo. Evitar sempre conversas desnecessárias, brincadeiras com os colegas de trabalho e etc. Tem que respeitar sempre o estado em que o paciente se encontra. No preparo da anestesia, pode-se empregar anestesia geral, a raquianestesia ou bloqueio peridural. A anestesia geral, por ela ser um meio que relaxa mais o músculo, que permite um maior relaxamento muscular, ela é a mais adequada. Durante a anestesia, os cuidados são basicamente prestados pela anestesia, cabendo ao enfermeiro a posicionar adequadamente o paciente para que o anestesista possa aplicar a anestesia correto no local certo, dar apoio ao paciente sempre e disponibilizar materiais e drogas anestésicas. Olá, professor. Eu me chamo Roserlane e vou falar sobre os cuidados de enfermagem no pós-operatório e também do diagnóstico de enfermagem. Então, o pós-operatório nada mais é que desde a saída do paciente da sala de operação até a sua total recuperação, né? Desde ele terminar a sua recuperação.
e esse pós-operatório ele vai se subdividir em imediato, mediato e tardio. O imediato ele vai até as 24 horas posteriores à cirurgia, o mediato após as 24 horas e até 7 dias depois, e o tardio após 7 dias do recebimento da alta. E o objetivo desse pós-operatório é identificar, prevenir, tratar os problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos. E nós podemos citar dor, náusea, vômito, retenção urinária, entre outros. E também tem a finalidade dele principal é verificando essas situações, né, se vão ocorrer ou não, e estabelecer o equilíbrio do paciente, restabelecer esse equilíbrio. Aqui nós temos alguns exemplos, aqui no slide, de medidas que podem ser tomadas no pós-operatório imediato, avaliação da permeabilidade da via aérea e tomar providência, se caso for necessário. No imediato, promoção de deambulação precoce. E no tardio, evolução da cicatrização do processo cirúrgico, né? Verificar se está evoluindo. E nós podemos citar também quando esse paciente sai do centro cirúrgico, né, transportá-lo da maca para a cama, né, com auxílio de um outro funcionário, né, no caso maqueiro, de preferência, receber e transferir esse paciente com cuidado, né, para o leito, né, para que não haja nenhum tipo de acidente, manter a cama em posição horizontal, verificar na papelada as anotações do centro cirúrgico, verificar o nível de consciência desse paciente, né, se ele está consciente, verificar os sinais vitais, que são temperatura, pressão arterial, frequência respiratória, frequência cardíaca. Lembrando que o monitor multiparamétrico também nos fornece saturação de oxigênio e outros parâmetros vitais. Avaliar a condição do local de cirurgia, avaliar também, controlar a diurese, observar a possível presença de retenção urinária, verificar se o curativo, né, do local operado ele está seco ou ele está com sangue. E verificar se o paciente está com algum tipo de palidez, sudorese, pele fria, restringindo ao leito, né, com grades para que ele não caia, né, porque não tem nenhum acidente. Então, temos também que dar algumas instruções aos familiares quando esse paciente receber alta, para eles verificar se ele tem alguns sintomas, está sentindo alguma coisa, né, como febre, calafrios, sudorese também. Falar para eles verificar, né, orientar sobre a ferida operatória. E estimular que esse paciente compareça às consultas de acompanhamento. Bom, como que vai ser essa recuperação da cirurgia? No geral, ela é boa, né? Mas caso o apêndice ele tenha se rompido, né, pode ser necessário ficar no hospital por alguns dias e receber antibióticos por via intravenosa, para garantir que não haja infecção. Mas depois disso, geralmente costuma-se receber alta. Quando a cirurgia ela é o método convencional, ela demora de 7 a 30 dias para que esse paciente se recupere completamente, dependendo se esse apêndice se rompeu ou não. Já no caso do método laparoscópico, entre 2 a 7 dias já está praticamente quase recuperado. Nas primeiras 24 horas é importante que esse paciente ele só ingira líquidos, né? Ingerir somente líquidos, sendo suco, água, e consumir somente também alimentos pastosos e semissólidos, né? Como mingau, purê, entre outros. Alimentos gordurosos devem ser evitados, e quando ele começar a ter uma alimentação normal, incentivar que ele coma legumes, frutas, carne branca, peixe. E essas refeições elas devem ser fracionadas em pequenas quantidades. Às vezes ocorre algum tipo de complicação nessa cirurgia, né?
como por exemplo, infecção da ferida cirúrgica. Então tem que verificar se o paciente apresenta vermelhidão, dores, febre acima de 38 graus, e sempre que tiver esses sintomas o médico tem que ser informado imediatamente. Temos também os diagnósticos de enfermagem, que é o diagnóstico, podemos citar o diagnóstico real aqui, né, que é a mobilidade física prejudicada relacionada à dor aguda evidenciada pela presença do sítio cirúrgico, né? E o diagnóstico de risco é risco de constipação intestinal relacionado à obstrução pós-operatória. Nós também podemos citar outros diagnósticos que esse paciente vai ter, como dor aguda relacionada a agente lesivo biológico evidenciado por relato verbal de dor, como também risco de desequilíbrio na temperatura, né, relacionado à doença, e também o risco de déficit no volume hídrico, que também são diagnósticos que esse paciente pode, porventura, ter, dependendo da evolução do seu quadro, como que vai acontecer essa recuperação. Professor, então é isso. Agora eu irei passar para o meu colega que vai falar sobre a SAI, né, processo de enfermagem relacionado à apendicectomia. Obrigada. Olá, professor, me chamo Maio Brasil. Eu irei falar sobre SAI, o processo de enfermagem. Primeiramente, irei falar sobre investigação, anamnese e exame físico. Primeiro passo para determinar o estado de saúde do paciente é identificar sinais normais e anormais no sistema biológico. O exame físico, ele vem trazendo a inspeção, a ausculta, a palpação, percussão, mensuração de sinais vitais, perímetros, estatura e peso. Dentre isso, irei falar sobre um prontuário de entrada de um paciente, no caso a avaliação. Ela carrega a data, a hora, a queixa principal, a identificação. Principalmente não podemos esquecer o nome, a idade, a naturalidade, a escolaridade, profissão e a sua raça. Possivelmente a gente tem como entender que esses atendimentos pessoais são fundamentais na nossa avaliação. Avaliar sinais vitais pós-cirúrgicos são fundamentais para esse paciente, para sabermos como ele saiu do pós-cirúrgico e como eles estarão daqui até a sua alta. Tópico 2. A dor descrita como queimação ou lancionamento, ela vem trazendo a sua descrição, que seria uma síndrome do intestino irritável, que nela ocasiona dor na barriga, gases, diarreia e constipações. A forma de alívio de um paciente que está com dor, ele pós-cirúrgico, no caso, ele vem trazendo muito pela comorbidade. O paciente ele tem que estar acolchoadamente confortável, tem que estar numa posição boa e tomando todos os cuidados até proporcionar a forma mais adequada ao paciente, que não haja dor, percurso e ao prolongamento de sua dor. Número 2. Diagnóstico de enfermagem. Dor aguda relacionada com o efeito de secreção sobre o tecido lesionado. No caso dessa secreção sobre o tecido lesionado, ele quer dizer uma inflamação que houve no sítio cirúrgico desta cirurgia. Viu? A gente pode ocasionar que a dor aguda ela relaciona muito essa infecção, essa inflamação desse tecido, que no caso foi a cirurgia, o local. Passando nisso também, a nutrição relacionada com a modificação já da dieta. Essa alteração de modificação já na dieta, que traz muito isso, e prejudicial muito ao paciente, que é reduzir a qualidade, reduzir a quantidade de alimentos gordurosos que ali o paciente se alimenta. Isso ocasiona muito, que não deixa a cicatriz se fechar ou se curar normalmente, entendeu? Atrapalha a fase da cicatrização dessa ferida, desse sítio cirúrgico. 3. Planejamento de resultados esperados. Alívio da dor, redução da ansiedade, monitoração das necessidades nutricionais. Alívio já da dor, através de medicamentos. Venho trazendo aqui
os principais planejamentos de alívio da dor. No caso, os medicamentos. O Zarcol e cefalolina é um dos medicamentos mais recomendados para esse procedimento cirúrgico. No caso, medicamento pós-cirúrgico que o paciente pode ter para reduzir essa dor toda. Redução da ansiedade. Sempre informar esse paciente do que o procedimento está sendo acometido, no qual nós estamos sempre refazendo. Deixar ele tranquilizado em termos de família, parentesco e a si próprio, explicando todo o processamento, todo o passo a passo do que nós iremos fazer, do que foi feito, de como tudo isso se tornará mais eficaz para a sua melhoria e bem-estar. Monitoração das necessidades nutricionais. Bom, a gente pode ver muito aí que certas cicatrizações e cirurgias acabam inflamando pela falta de mais nutriente que o paciente ingere. E nisso a gente tem que ficar bem atento, porque o paciente acaba de sair de uma cirurgia. Dentro de uma semana, ele acha que tem que comer tudo o que é nutricional a ele, no caso de substância. E isso a gente pode observar muito que é super incorreto. Então, sempre tem que ficar a par dessa situação, observando, monitorando, entendeu? Indicando os melhores medicamentos e nutrições a ele, claro, junto com a nutricionista, né, que vai passar todas essas melhorias alimentícias ao paciente. 4. Implementação da assistência de enfermagem, prescrição de enfermagem. Primeiro, o alívio da dor pode ser obtido com medicamentos prescritos. Muitas das vezes, esses medicamentos que o paciente deixa de tomar acaba acometendo a má recuperação dele futuramente. Segundo tópico, o paciente deve evitar o ácido aceticílicos e alimentos irregulares na recuperação. Eu pesquisei que esse ácido ele pode ser um anticoagulante oral, no caso do manejo de um risco ao seu comprometimento, né, cirúrgico. É uma complexidade bem maior. O paciente tem, fora os alimentos que não foi aceito pela nutricionista, que ele está cometendo, está utilizando ao decorrer da sua recuperação. 5. Avaliação da assistência de enfermagem. Primeiro, relata-se a ausência de dor entre as refeições. Tem que observar, nós observamos sempre isso, o relato de dor do paciente. Está com uma cirurgia exposta ou não exposta e está tendo refeições nutricionais tudo certinho, ainda está tendo complicações futuras, inchaço e constipações, temos que sempre dar dando uma olhada e sempre tendo essa observação em vista, principalmente o diálogo com o paciente. Segundo, ingerir as refeições no horário correto de forma certa, principalmente eles que estão passando pela cicatrização já dessa cirurgia e na recuperação do próprio paciente em si, tem que ter o consenso da alimentação versus medicamento. Sempre tem que estar medicação ok, alimentação ok. 3. Evitar alimentos irritantes para o estômago. Como eu falei mais lá na frente, né? Tem certos medicamentos que eles são super irritantes à barriga, né? São super pesados a essa alimentação saudável do paciente e a sua recuperação. 4. Adere ao esquema terapêutico, sempre passando por uma terapia, sempre passando por uma recuperação adequada, contínua, entendeu? Mais ativa. Claro, né? Corretamente, assim, controlada e supervisionada pelo terapeuta e o enfermeiro. 5. Não apresenta complicações. O paciente com a alta, o paciente com a melhoria, fez todos os procedimentos corretos, está sem complicação neste quesito de alta, de melhorias futuras. Bom, a gente pode ver o processo, né, o passo a passo, a coleta, né, o diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Esses são os passo a passo do processo de enfermagem, as etapas no caso. Bom, professor,
É só isso. Muito obrigado pela sua atenção ao nosso trabalho. Desculpe qualquer coisa, os erros, as palavras mal colocadas do nosso grupo. Sabemos que nós não estamos passando por um tempo muito bom, está tendo essa pandemia aí, mas nós sabemos que tudo isso virá se resolver, tudo isso irá se acalmar e logo estaremos aí com o senhor, com toda a turma, entendeu? Para podermos buscar o conhecimento e muita sabedoria. Obrigado pela sua atenção e é isso.